mais uma vez aqui, para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, me chamo irmão Carlos Henrique. E vamos meditar hoje em Jeremias 23. Eu quero falar aqui a respeito que tem homem de Deus, profeta de Deus, e tem aqueles também que não são de Deus. Jeremias 23, a partir do versículo 23 que diz: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus, tudo a Ele vê. Deus está no controle de tudo. Esconde-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Versículo 25. Tenho ouvidos que diz aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome. Profetizando mentira em meu nome. Dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetiza mentira e são só profetas de engano do seu coração? Os quais cuida que farão que o meu povo se esqueça do meu nome? Porque é coisa do coração e não está de acordo com a palavra do Senhor. Se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, não está de agrado com as coisas do Senhor. O profeta que tiver um sonho, que conta o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. A palavra com verdade, do jeito que ela é. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O trigo, ele gosta da palavra, do alimento. Mas a palha já não gosta. Que tem o trigo com a palha. Não é a minha palavra como fogo? Versículo 29. Diz o Senhor, e como martelo que esmiuça penha. Para a palavra do Senhor, ela arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne quando se dá ouvido, e coloca o Espírito Santo dentro de nós. Faz a gente meditar nela e ser guiado por ela. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras. Não, essa palavra é dura, eu não vou pregar ela. Essa palavra, não, o povo não vai receber. Furta a palavra do Senhor. Portanto, és que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um a seu companheiro, enganando o povo de Deus. És que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa de sua língua e diz, ele disse. Versículo 32. E eis que eu sou contra os que profetizam sonho mentiroso. Sonho mentiroso, não está de acordo com a palavra. Diz o Senhor e conta. E faz errar o meu povo, com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Faz errar o meu povo. Eu já vi pessoas se dizendo, pessoas de oração, e dizendo, eu vou buscar uma revelação ali, e vinha, e trazia a resposta, mas não estava de acordo com a palavra, fazendo errar o povo de Deus. E conseguiram fazer o que queria, porque tem os de Deus e tem os que não é. Revelação para se destruir casamento, por causa de amizade. Aí diz, não, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Será que isso está de acordo com a palavra do Senhor? Será que Deus está nesse negócio? Aí olha aqui o que é que diz na palavra ainda em Mateus, ainda em Jeremias 23, que é contra os profetas. Versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu uma loucura. Profetiza da parte de Baal, não da parte de Deus. E fizeram errar o meu povo. Mas os profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, comete adultério. E anda com falsidade e esforça as mãos dos malfeitores. Para que não se converta da sua maldade, eles se têm tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Deus disse que a cobrança irá vir. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhe darei a comer as lômias,
E lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre a terra. Faz o povo se contaminar, errar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 16: não dei ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetiza e ensina as vaidades, e fala da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Porque não está de acordo com a palavra. Não da boca do Senhor. E dize continuamente aos que me despreza: o Senhor disse, paz tereis? E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, diz, não virá mal sobre nós? Profecia enganosa. Mas eu creio que Deus usa homens e mulheres de Deus. Eu creio no derramado do Espírito Santo de Deus. Eu creio em sonho de Deus, em visão de Deus. Mas tem que estar de acordo com a palavra. Nós tem que olhar e julgar segundo as Escrituras. As profecias e também os profetas. Lá em 1 João 4:1 vai dizer, filhinho, 4:1. 1 João 4:1. Vai dizer, 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que é que diz. Porque é para nós aprender. Amados, não creem em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Não é pecado nós olhar se aquilo é de Deus, se aquela fonte é de Deus, porque os profetas do Antigo Testamento estavam cometendo adultério, profetizavam com o Baal. E eu creio no poder e sonho de Deus, mas tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Deus jamais vai dar uma revelação a alguém para destruir um casamento. Deus não está nesse negócio. Ou para fazer algo que não é do agrado do Senhor, causar divisão na igreja, inveja, contenda, desmedice. Não. Então nós temos que examinar e provar os Espíritos para saber se são de Deus ou não. Aí aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, vai dizer, profecia de Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Mas vai profetizar de acordo com a palavra. O Espírito de Deus é santo. E olha o que é que esse povo fazia. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, escuta de doutrina, na comunhão, no partir de pão, culto de Santa Ceia, e nas orações. E cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelas orações, se fazia pelos apóstolos, muitos sinais e maravilhas pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas eles estavam em um só propósito, oração, comunhão, no partir de pão, ali, e na doutrina dos apóstolos. Tem gente que sai profetizando, mas não tem o prazer de se sentar e aprender. De ir para o culto de doutrina e aprender com o seu pastor. E a revelação ela tem que vir de acordo com a palavra. Eu creio em revelação. Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Eu creio que tem um profeta. Ministério de profeta. Aí vai dizer o nome deles. Aí vai dizer no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E então, jejuando e orando, põe sobre ele as mãos e os despedia. Mas eles estavam ali tudo em um só propósito. Oração, jejum, doutrina, comunhão, perseverava. Eu creio em revelação. Uma vez, em 2016, chegaram para mim, vieram me profetizar uma cadeira de vereador. E Deus não confirmou comigo. Eu digo, irmão, não leva mal não recebo. Esse camarada ficou com raiva, veio de fora, se dizia evangelista. E depois veio me oferecer credencial de diácono, de presbítero, que fazia para mim. Eu digo, irmão, eu não aprendi assim. E meio por fim ele me proibiu de pregar lá. Eu digo, tem alguma coisa errada com esse camarada. E lá na fim o camarada estava passando as meninas. Então, ore, vigie, busque o discernimento de Deus. Existe homem, existe mulher de Deus. A honra e a glória é para Deus. E os homens de Deus, eles vão levar o povo para Deus.
e não para o inferno. Ele vai levar o povo de Deus para aquilo que é certo e não fazer o povo errar, mas sim acertar, porque ele não quer glória para si, ele quer a glória para Deus. Então reflita e medita nesta palavra. Em tudo o nome do Senhor é glorificado. Amém, amém, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.